Galera, mais uma aula de sociologia aqui para a gente ir se preparando aí para o nosso Enem. E de um tema também muito bacana, muito importante, que é a questão da estratificação social ou da desigualdade. Na verdade, a aula que a gente fala sobre aquilo que comumente nós chamamos de classes sociais, mas já vou adiantar para vocês, tá? Classe social é um termo do Marx, né? Tanto que veja aqui, ó, eu coloquei aqui em cima o seguinte termo, eu usei camadas sociais. Porque classe social é um contexto muito específico. Inclusive, essa ideia de camadas sociais, o quanto que uma pessoa pode mudar, né, de classe social, vamos usar o termo no senso comum aqui, é muito recente na história. Já começamos por aí. Isso vem depois das revoluções burguesas, é uma coisa que vai se consolidar no século XIX em diante. Ao longo de toda a história humana, antes do século XIX, tudo era muito certinho, muito estratificado, inclusive. Então, quando a gente vê lá a Idade Média, por exemplo, né? Você tem o clero, os nobres, os servos, e era virtualmente impossível uma ascensão social ou mesmo um declínio social. Por isso, inclusive, nós chamamos de uma sociedade estratificada. E assim como algumas sociedades, como a Índia, por exemplo, existiam as castas, né? Porque daí aí era impossível mesmo mudar. Você só poderia mudar de casta social se você morresse e nascesse de novo, literalmente, porque era isso que eles acreditavam. Mas aqui, então, a gente está partindo desse pressuposto mais atual, mais moderno, tá? A gente está falando agora sobre século XIX, sociedade burguesa e assim por diante. Então, o que nós entendemos as camadas sociais, gente? São pessoas que apresentam diferenças em relação a poder, prestígio e recursos. Claro que, e entendam aqui que poder não é só o poder político, de fato, porque afinal de contas nem todo mundo quer participar da política. Mas mesmo o fato, por exemplo, eu gostaria de fazer uma universidade, aí eu gostaria muito de conseguir fazer medicina numa federal. Putz, tu tem que se esforçar muito mais, às vezes, do que uma outra pessoa, por toda uma questão de histórico, de educação e assim por diante. Então tem pessoas que podem as coisas mais fáceis e tem outras que até podem, mas é mais difícil, e tem algumas que não têm oportunidade nenhuma. Isso é importante a gente entender também, tá? Inclusive, daqui a pouco nós vamos falar sobre aqui, ó, meritocracia. Mas calma lá, tá? Mas então, enfim, em formas teóricas é isso, ó. Diferenças de poder, de prestígio, né? Mesmo assim, de reconhecimento. E prestígio aqui não é só uma questão de fama, né, gente? Como nós sabemos, por exemplo, tem uma certa classe de pessoas que é muito mais difícil poder andar à noite em paz na rua. Por exemplo, as mulheres, né? Vamos ser bem claros aqui. Para uma mulher andar de noite na rua, ela tem muito mais medo, muito mais receio do que um homem. Assim como um homem negro tem muito mais receio do que um homem branco, inclusive pela questão da polícia, das abordagens, enfim, vocês entenderam aqui a ideia como um todo. Tanto que exatamente dentro dessas diferenças, dessas camadas, nós temos também essas diferenças aqui, né? Diferença, aí sim, de classe social, tá? Aqui a gente fala de dinheiro mesmo, tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem menos dinheiro, isso é visível, mas também as diferenças de raça e de gênero que se encontram, né, dentro daquilo que a gente chama do seccionalismo ali por diante, tá bom? Então olha aqui, ó, nós temos dois conceitos, tem mais autores que falaram sobre isso, mas sempre que nós pensamos em classes sociais, nós trabalhamos basicamente com dois autores, Marx e Weber, ou pelo menos a base desse pensamento está em Marx e Weber. O Marx, gente, eu até brinquei aqui com o cifrão, né? O Marx é o cara que coloca a ideia de classe social de fato, tá? Só que a classe social do Marx, ela é meio travada, tá? Não é que ela seja errada, mas ela é dualista. Existe o quê? Existe quem tem os meios de produção, quem tem a propriedade privada, né? Quem tem muito dinheiro e quem não tem nada. Só que daí nessa teoria marxista, vejam só, tem algumas coisas que não se encaixam muito bem, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo, um médico. Tá? O médico, ele tem o seu consultório e vamos supor que ele cobre lá seus 500, 600 reais na consulta, cobre 10, 15 mil numa cirurgia. Esse médico, ele ganha muito, mas muito dinheiro. Só que ele não chega a ser, na tese marxista, ele não chega a ser um burguês, porque ele não tem um meio de produção, ele não explora a mão de obra. Ele até pode ter ali uma secretária, claro, mas não é um burguês clássico com uma indústria com 1.000, 1.500 funcionários, não é isso. Então a classe social do Marx, claro, separa o quê? Ricos e pobres. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Tanto que daí a gente vai para Weber.
Ó, em Weber, o Weber ele apresenta uma visão mais multidimensional, né? O Weber vai dizer o seguinte, olha, dinheiro importa? Claro que importa. Então, beleza, existe a classe, mas também existe o status, né? Então, assim, uma pessoa, por exemplo, vamos pegar um senador da República, por exemplo, tá? Ou um deputado, né? Ou vamos pegar um outro exemplo, vamos sair da política um pouco. Vamos pegar um religioso. E nem vou falar aqui dos mega religiosos da televisão, mas vamos pegar ali uma pessoa para trabalhar dois aspectos, né? Para não ficar sendo clubista. Peguem novamente um padre Júlio Lancelotti e um Frei Gilson. Pô, esses caras não são ricos, vocês estão me entendendo? Esses caras não têm dinheiro, mas eles têm influência social, não tem? Claro que tem. E ainda mais hoje em dia, com o advento da internet aqui, ó, hoje a pessoa não precisa mais ter dinheiro, assim, ó, ser um industrial, ser um latifundiário para também ter influência. Então, status conta muito e partido. Partido aqui, gente, que o Weber usa não é o partido político de fato, tá? Não é isso, óbvio, né? Mas é a posição política, querendo ou não, né? Veja, hoje em dia nós temos, principalmente agora, ó, veja na polarização, né? Direita e esquerda, direita e esquerda. Qualquer um que tente caminhar um pouco fora da polarização, ele já é esmagado, porque as pessoas estão enxergando tudo ali em preto e branco, é um lado ou outro, tá? Então existe tudo isso, né? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó, um professor universitário de uma faculdade federal concursado, por exemplo. Ninguém vai dizer que esse cara ele é milionário, né? Vamos supor ali, um professor universitário, sei lá, vou chutar aqui, depende também, a especialidade, depende das horas, mas que ganhe seus 9, 10 mil reais por mês. Ninguém vai dizer que esse cara é rico. Claro que ele tá num extrato, ó, numa classe social. Se a gente for pegar aqui, ó, o cara que ganha de 10 a 12 mil reais por mês, gente, em termos de classe social, na pirâmide brasileira, ele tá lá nos 1% da população brasileira. Mas efetivamente, assim, ó, que poder político que ele tem? Que status que ele tem? Que influência que ele tem? Não tem, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso, tá? Ou mesmo, por exemplo, o dono da padaria lá do teu bairro, tá? O cara tem uma padaria pequena, ele tem 3, 4 funcionários. Na visão marxista, ele seria um burguês. Pronto, né? A pequena burguesia, tudo bem, ele seria um burguês. Tá? Mas, peraí, ele tem status de fato, ele tem 3, 4 funcionários, ele não é o dono de uma mega rede de lojas ou de uma mega rede de supermercados, não. Então, eu ainda gosto bastante da visão do Weber, né? Porque ela leva em consideração outros fatores que não é só o dinheiro. Dinheiro, claro, ajuda demais, mas não é só isso que traz distinção social de fato. Então, entrando agora nessa discussão, ou melhor dizendo, continuando nessa discussão, nós temos também muito forte o discurso da meritocracia, tá? A meritocracia, você sabe o que é. A ideia é que assim, ó, se você se esforçar o suficiente, você vai ter sucesso. A meritocracia, gente, ela faz parte da ideologia burguesa. Ponto. Ou seja, é aquilo que impede as pessoas de enxergarem melhor a sua realidade. Porque às vezes uma pessoa, ela é pobre, ela tem várias dificuldades, mas ela acha que assim, eu sou pobre porque eu não me esforço o bastante. Vamos lá. Primeiro de tudo, existe gente preguiçosa? Existe, é claro. Ninguém aqui está negando isso, tá? Existe gente encostada? Existe, é claro. Mas isso não explica o fato da pessoa ser pobre ou não. Até porque se esforço fosse sinônimo de sucesso, o padeiro, que acorda todo dia às 4 da manhã para passar pão, tava rico. O catador de lixo, que sai também às vezes às 4 horas da manhã e passa 12 horas por dia na rua buscando reciclável, também tava rico, né? Então, esforço não necessariamente é sinônimo de sucesso. Porque, vejam só, quem que fala um pouco sobre isso? Um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. Tá? O Bourdieu morreu não faz muito tempo, inclusive, viveu aí no século XX. E o Bourdieu, entre seus vários conceitos, obviamente, ele tem um conceito que é muito interessante, que é o do capital cultural. Ele vai dizer o seguinte, olha, pessoas que vêm de famílias mais ricas, que têm melhor acesso, elas vão ter melhor educação e, consequentemente, elas vão ter melhores oportunidades. Sabe aquele exemplo que talvez algum outro professor já usou com você também, que falou assim, olha, né, você quer comparar uma pessoa que tem, vamos lá, você tem uma família estável, você tem 3 refeições por dia, você tem acesso à internet, você estudou em boas escolas e você tem um dia inteiro para estudar. Acredite em mim, e desculpe dizer isso dessa forma, você é um privilegiado, assim como eu fui também, tá, gente? Eu tive tudo isso que eu falei pra você, menos internet quando era mais novo, porque não existia, né? Mas assim, eu tive tudo isso.
tive uma família estável, no sentido de sempre ter um lugar para morar, sempre ter, né? Meus pais se separaram quando tinha 17 anos, mas não deixa de não ser uma instabilidade. Eu podia estudar, eu tinha sempre comida em casa, pronto, né? Aí, nesse caso, vejam só, era minha obrigação estudar. Mas a gente sabe que existe uma parcela gigantesca da população brasileira que não tem isso. Que, por exemplo, às vezes crianças de 11, 12 anos já tem que ir junto com os pais trabalhar, que não tem, que mesmo que vá para a escola, é uma escola altamente sucateada, a escola tem lá 1 ou 2 computadores, né? Não tem uma televisão para o professor poder passar um vídeo, ilustrar. Então todas essas estruturas, essa desigualdade estrutural está presente no capital cultural. Porque também pense o seguinte, vou dar um outro exemplo de capital cultural para vocês. Um filme, existe um filme, né? Saiu um filme lá, tal, e aí o que acontece? Um menino de uma comunidade, né, de uma pessoa carente, até consegue baixar esse filme e assistir esse filme. Por mais que ela assista o mesmo filme do cara que teve educação formal, que teve uma série de coisas, ele não vai compreender e perceber esse filme da mesma forma. Ou ler um livro, ler um artigo, ler uma reportagem. Por quê? Porque essas estruturas desiguais, elas já estão presentes desde a primeira infância, vamos colocar assim. Então isso que o Bourdieu ele fala sobre capital cultural. Tanto que uma das principais formas de exclusão social está exatamente na questão da educação, ou lá na educação básica, como nós falamos, né? Por isso, inclusive, que é a educação básica. Porque vejam aqui, ó, gente, quando nós pensamos na ideia de mobilidade ou exclusão, nós temos que entender o seguinte, qual é a principal característica do conceito de classe social? Ela é mutável, você pode subir de classe como você pode descer de classe. Com certeza vocês já ouviram falar de várias pessoas aí, por exemplo, que vêm de uma família pobre, se dedicaram, estudaram e passaram, por exemplo, num concurso público, ou passaram, né, no vestibular de medicina, por exemplo. Claro que isso existe, né? Isso existe, eu não estou dizendo que não exista. Mas a pessoa, por exemplo, sei lá, e aí vocês vestibulandos têm vários exemplos, né? A pessoa que trabalha e estuda, ela já tem uma série de dificuldades maiores, de fato. Mas então vamos supor assim, ó, então foi lá alguém, se dedicou, passou, agora eu passei num concurso público e eu consegui um cargo de 5 a 6 mil reais por mês, tá? Nem tô pensando num alto concurso, né? Ou mesmo uma pessoa que passou até mesmo num cargo de nível fundamental, em concurso público, né, que conseguiu ali um emprego como zelador, como merendeiro numa escola, sabe? Assim, que ganha ali um salário baixo, mas isso já traz uma diferença para a família, por quê? Porque, primeiro de tudo, aquele salário é garantido todo mês, consegue uma assistência médica, consegue dar um pouco mais de conforto para os filhos, tem um horário de trabalho de 8 horas, porque até quando a gente fala em funcionalismo público no Brasil, as pessoas sempre atacam de uma forma genérica, né? Ah, funcionário público é tudo parasita, não sei o quê. Mas, gente, 72% dos cargos de concurso público no Brasil, o salário não é maior do que 3 mil reais. E me desculpem falar isso, mas salário de 3 mil reais hoje no Brasil é insuficiente, né? Para uma família viver, certo? Mas mesmo assim, às vezes para a pessoa ganhar 3 mil reais é muito melhor do que ela viver de bico, viver na informalidade, obviamente. Mas então vamos lá, então essa pessoa, ela conseguiu, passou num concurso, e ela consegue fazer com que o filho, por exemplo, ou a filha, né, a criança, não precise trabalhar. Ó, agora essa criança pode ir na creche, pode ir na escola, né, tem todo um acesso. Então assim, ó, é possível ascender, né, não só de pai para filho, mas mesmo a própria pessoa. Então você, por exemplo, vem de uma família com poucas condições, mas aí pá, você passou em medicina. Cara, você subiu, literalmente, você subiu na vida, né? Obviamente que com todo o seu esforço, óbvio, mas nem sempre todo esforço vai ser resultado de sucesso. Só que assim, ó, então essa exclusão, como tá falando pra vocês, ó, porque a classe social você pode ascender, assim como tem pessoas que podem empobrecer, podem perder tudo, né? Pessoas às vezes que tem lá uma família que tem 2 carros, apartamento, casa na praia, vai ter que vender um carro, vai ter que vender a casa na praia, às vezes vai ter que vender um apartamento e morar de aluguel. Isso é, dentro do capitalismo, isso é extremamente normal, certo, gente? Mas mesmo assim ainda tem o processo de exclusão, né? E como falei pra vocês, a exclusão ela pode ser educacional, claro, assim como a exclusão também acontece no mercado de trabalho. E quando nós falamos da exclusão do mercado de trabalho, tem, primeiro de tudo, a exclusão educacional, claro, porque pessoas com um menor grau de instrução conseguem empregos com menos remuneração, ok, tudo bem, mas também existe a exclusão na base da raça, na base do gênero, por causa do racismo, por exemplo,
ou então empresas que às vezes preferem não contratar mulheres por N questões, né? Daí as que mais pegam, assim, as que mais são, né, expostas é porque a mulher engravida, porque daí a mulher vai ficar de 4 a 6 meses fora, enfim, né? Vocês conhecem muito bem esse tipo de discurso, então a exclusão, e ela se dá em outros campos também, mas esses aqui são os dois principais campos que a gente trabalha, tá? A exclusão educacional e a exclusão no mercado de trabalho. Bom, e como solucionar isso? Né? Assim, solução, mas como amenizar isso? Então, vou usar uma palavra melhor. Por meio de políticas de inclusão, especialmente aquilo que a gente chama de redistribuição. Então, como que a gente pode pensar isso? Olha, políticas sociais inclusivas, né? Por exemplo, uma que é muito forte no Brasil, que são as cotas, por exemplo. Eu sou extremamente a favor de cotas nas universidades, principalmente de cotas sociais, porque discutir a cota racial no Brasil, principalmente num país que é altamente miscigenado, é muito complicado, mas eu não vou entrar nessa polêmica aqui para não ser cancelado por ninguém, pelo amor de Deus, né? Então, claro, as cotas são mais do que necessárias, assim como outros programas, por exemplo, o Bolsa Família. O pessoal critica de monte o Bolsa Família, e novamente, a gente sabe que existem problemas e existem pessoas de má fé em todos os lugares. Mas uma das exigências do Bolsa Família, por exemplo, é que os filhos frequentem a escola. Então a mãe não vai tirar uma criança de 12, 13 anos da escola e pôr para trabalhar. Não, ela vai ter que estar na escola. Ah, mas a escola é ruim, mas aí fraudam a chamada. Aí é um outro problema, gente. O problema não é do programa, o problema é de quem faz as coisas erradas, tá? Não vamos misturar as coisas, né? Então, querendo ou não, é um bom programa, realmente, porque daí a família recebendo uma renda, ela pode se dedicar a outras coisas, enfim, né? Não vou entrar muito aqui nessa discussão. Então, várias políticas sociais e, claro, né, um acesso, uma possibilidade digna de acesso à saúde, à moradia, à educação, emprego, né? Então, por exemplo, o SUS, ele é essencial também com todos os seus problemas, mas então um trabalhador que está com tá com uma gripe, está com uma dor, alguma coisa, ele tem um atendimento mesmo que básico, mas ele tem no SUS. A moradia, né? Isso aqui é um dos grandes nós do Brasil também. A gente sabe que tem cidades que a maior parte dos imóveis eles são de aluguel e não são casas próprias, tá? Aí também tem toda uma discussão, porque vai uma renda significativa no aluguel de várias famílias, assim por diante. Educação, já falamos bastante aqui. E emprego, gente. Emprego também é uma grande de uma discussão, porque assim, ó, quando eu penso em emprego, tá? Quando eu digo assim, quando eu penso no sentido que, olha, o governo deveria implementar políticas para o aumento da empregabilidade. Não é Uber, não é iFood, não é nada por aplicativo. É emprego mesmo de fato, onde a pessoa tem estabilidade, e não digo estabilidade de não poder sair do emprego, não é isso. Mas ela saber que todo mês ela vai ganhar um valor X, atrelado à ideia de um salário mínimo justo, não defasado, que atenda às necessidades familiares, né? Emprego é isso, tá? Não adianta dizer assim, olha, o governo criou não sei quantos postos de emprego, quase não existe desemprego no Brasil, mas você vai ver lá que uma terça parte dos empregados no Brasil hoje são pessoas que fazem esses serviços terceirizados por meio de aplicativo, com toda a problemática. A gente vai falar sobre isso ainda na relação de trabalho e assim por diante, mas emprego ele também é fundamental nisso. Tanto que daí, quando a gente pensa, principalmente nessa questão da empregabilidade, nós temos que pensar também nas relações da globalização e da divisão internacional do trabalho. Porque daí, quando nós pensamos nessa divisão internacional do trabalho, ou divisão internacional da economia, vamos pensar no caso brasileiro. Qual é o papel do Brasil frente à economia global hoje? Olha, nós somos abastecedores de commodities, ou seja, nós vendemos aquilo que nós produzimos no campo, nós vendemos minério, nós vendemos petróleo, que tudo isso gera, claro, muita riqueza para o Brasil, o PIB, aquela coisa toda, mas efetivamente falando, o que isso gera de emprego? Isso gera muito pouco emprego. Claro que gera uma empregabilidade aqui e ali, mas gera pouco, né? O que hoje mais gera uma empregabilidade, especialmente em camadas medianas e baixas no geral? Indústria, né? Indústria, construção civil, tá? Então, assim, ó, hoje o Brasil ele não vem mais investindo tanto nesse setor, né? Fortalecer a indústria nacional, a construção. Quando eu falo construção civil, entendo também dentro da indústria, não deixa de ser uma espécie de indústria, tá? Aquilo que gera empregabilidade, especialmente nos mais diversos espaços urbanos. Porque, vamos lá, petróleo, por exemplo, que a gente vende petróleo. Mas não é todo lugar que tem petróleo.
né? É em pouquíssimos lugares, inclusive, que se concentram as bolsas de petróleo, geralmente, inclusive, muito em região litorânea. E no interior? E as pequenas cidades do interior, que são efetivamente, essencialmente agrícolas, mas é baseado no latifúndio. O cara que tem uma mega fazenda de soja, ele tem pouquíssimos empregados porque é tudo mecanizado. E, claro, vamos olhar para o lado do produtor também. Por que ele vai contratar 100, 150 funcionários se ele pode ter um trator que faz tudo isso? Claro que a gente tem que levar em consideração essas coisas de custos, mas poderiam existir várias outras formas de reter isso. Então, o Brasil, quando ele se coloca e quando o governo planeja o Brasil como um exportador de commodities, ele está dizendo exatamente isso: olha, nós não precisamos, nós não estamos gerando emprego, tá? Por que existe hoje a piada, e eu entendo isso como uma piada, claro, né, gente, de mau gosto, inclusive, que fala assim, você é engenheiro, tá no Uber, né? Por quê? Porque há alguns anos atrás, o Brasil deu aquele boom da industrialização, aquela coisa toda, então os cursos de engenharia eram altamente concorridos. Eu lembro quando eu fiz vestibular, gente, há uns bons 25 anos atrás, eu acho, os cursos de engenharia, eles eram, assim, tão concorridos quanto um direito, quase às vezes depende do lugar, encostando quase em medicina, que todo mundo queria ser engenheiro, não sei o que, não sei o que. Só que esse nicho, assim, esse mercado só existe quando existe indústria, quando existe inovação, quando existe uma série de coisas, e que hoje o Brasil vai largando cada vez mais mão por conta das suas visões econômicas de fato, mas que daí, novamente, nós vamos debater melhor nas aulas sobre sociologia brasileira. Certo, minha gente? Não esqueçam, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, manda a playlist pros seus amigos, manda naquele grupo de estudos que tu tem, posta lá no X, né? Posta no Insta, posta onde você quiser, ajuda na divulgação do trabalho, tá bom? Que eu realmente vou ficar muito contente. Um abraço para vocês.